E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A maioria evangélica dos Estados Unidos está satisfeita com sua igreja. Interessante, Satanás está dizendo que o cristianismo está acabando no mundo, mas ele tem um pouco de razão, e isso é a ideia que está sendo passada através da grande mídia. A cultura do mundo atual está sendo insuflada com essa ideia de que o cristianismo está acabando, é coisa do passado, porque o cristianismo, na forma de templos e reuniões formais nos templos, isso está destinado a acabar. Na Europa, eles dizem que vivem uma era pós-cristã. O cristianismo já passou, mas primeiro isso veio lá falar da conversão do imperador Constantino, e daí para cá o cristianismo começou a construir templos, gostar de aparência, começar a dar salários e honras aos líderes e engrandecer os chefes, e passou a se institucionalizar. Na verdade, a se prostituir espiritualmente. Mas a institucionalização da religião foi obra de Satanás para fazer o cristianismo parecer ajuntamentos, templos e liturgias, formalidades de reuniões, e só. Então, o cristianismo passou a ser sinônimo de reuniões de igreja. A vida da igreja. E igreja passou a ser sinônimo de templo. Então, dessa maneira, esse cristianismo não iria subsistir. E, na verdade, esse cristianismo ainda continua no meio evangélico. Ainda até pouco tempo, havia um afã imenso de evangélicos em construir templos e arranjar salões cada vez maiores para poder fazer ajuntamentos. Hoje, a pandemia já derrubou a ideia de ajuntamentos. Eu acredito que até as próprias pessoas vão abominar um grande ajuntamento. Tem muita gente junta. Isso vai desestimular as pessoas de irem lá. Até pessoas sinceras vão desestimular de irem, porque a situação do mundo é de epidemias, cumprindo as profecias bíblicas. É epidemia de todo tipo, que você pega pelo ajuntamento. Hoje, o uso de máscaras e álcool e distanciamento das pessoas, isso está praticamente impregnado na cultura do mundo todo. E assim, os ajuntamentos em templos está condenado a acabar. Mas os evangélicos continuaram uma ideia que vinha lá dos primórdios da Idade Média, e hoje os evangélicos incorporaram e ainda continuaram com essa ideia de fazer grandes reuniões de ajuntamentos de pessoas, construir grandes templos. Hoje, os grandes templos na Europa, nos Estados Unidos, estão passando ou a outras religiões, ou para virarem boates, para virarem museus, ou virarem coisas parecidas. Templos lindos, maravilhosos, que não servem para absolutamente nada. Esse cristianismo de templo está fadado a acabar. Cristianismo de templo só serve para vaidade de uns e para engano, ludíbrio de outros, que pensam que assistir a reuniões de igreja isso está fazendo algum efeito. Bom, para Deus não tem valor nenhum
assistir reunião só por assistir, se a sua vida não mudar, se você não praticar a vida cristã, se você não amar o próximo, não fizer discípulos, se você não estiver evangelizando, para Deus pouco valor pode ter. Mas a maioria evangélica no mundo ainda adota a ideia de reunião. Os evangélicos não admitem uma igreja sem reunião. A reunião ainda está na cabeça de todo crente. Igreja é reunião, Deus está na reunião. De fato, Deus gosta de receber culto quando o seu povo está reunido no seu nome. Mas o problema é que a maior parte das reuniões evangélicas não são necessariamente agradáveis a Deus. O Senhor diz que aborrece um ajuntamento com falsidade, uma igreja cheia de gente vazia. Isto não agrada a Deus, só serve para satisfazer a vaidade dos líderes. Mas mesmo isso está condenado, e no mundo inteiro há uma perseguição. Os países do Oriente, na maioria deles, a perseguição está muito feroz, destruindo templos, proibindo os cristãos de se reunirem, e na China, por exemplo, perseguindo até as reuniões nas casas. Já no Ocidente, as igrejas estão ficando vazias. Então, vem causar estranheza para alguns, mas não para outros, o resultado dessa pesquisa. Foi feita uma pesquisa de satisfação com os evangélicos nos Estados Unidos, isso recentemente, e esse estudo está mostrando que 80% dos evangélicos estão satisfeitos com a sua igreja. Interessante essa pesquisa. Eles estão satisfeitos com a duração do sermão, em geral 30, 40 minutos só de pregação. O pastor se esforça por ser agradável e a maioria está satisfeita. Eles não querem mais do que isto. É uma vez por semana, um sermão por semana que eles ouvem, quando muito, quando vão à igreja todo domingo, o que não é normal. Então, mais de 80%, às vezes 85%, está plenamente satisfeita com isto. E eles não querem muita mudança. Outras estatísticas dão conta de que já metade, pelo menos, dos evangélicos debandou das reuniões presenciais da igreja, sendo que ainda muitos continuam no culto online, à distância, mas já não vão presencialmente. No entanto, assistem o culto satisfeitos, eles não querem mais do que isso. A maioria dessa gente não leva ninguém para o Senhor, não evangeliza, não discipula ninguém, eles estão satisfeitos com isso. Nós só podemos dizer o seguinte: quem não está satisfeito é o Senhor. Não é esse o tipo de vida cristã que Deus planejou. Jesus viveu, demonstrou, os apóstolos também demonstraram. Não é isso que Jesus quis, o que está se vendo. Agora, o interessante é que a pandemia limitou muito. Os evangélicos aceitaram isso normalmente. Eles não querem mais do que isso, não querem reagir, não querem contestar essa situação. Não, eles estão satisfeitos. Isso, para mim, dói muito, mas é uma constatação de que está perdido não é a manipulação da pandemia. Eles estão fazendo o que podem fazer, o que está ao alcance deles para se enriquecerem. O que me estarrece é que essa maioria está satisfeita com a igreja caindo aos pedaços, andando para trás, o número cada vez diminuindo, a influência política também, os conservadores cristãos cada vez menos influentes no mundo, o mundo cada vez mais agitado para outras bandas, e esses evangélicos, na maioria, estão satisfeitos. O mundo vai de mal a pior, e os evangélicos estão satisfeitos.
Bom, onde nós estamos? Onde nós vamos ficar? Eu estou totalmente insatisfeito com essa situação do mundo. E mesmo as igrejas ao meu redor, e mesmo no nosso meio, eu não estou satisfeito. Eu quero ver o evangelho mais vivo, mais presente na vida das pessoas, as pessoas se santificando, a santificação sendo estimulada, os irmãos vendo fruto da santificação. Eu quero ver frutos de evangelização, novos discípulos sendo feitos. Eu quero ver uma atividade maior, cada pessoa se dedicando mais à obra de Deus. Mas, pelo visto, eu sou minoria. No Brasil, existem aos montes de crentes e líderes e pastores que estão satisfeitos, porque estão conseguindo se reunir. Por circunstância no Brasil, claro que circunstâncias que vão mudar, mas as circunstâncias estão permitindo, na maioria do território brasileiro, as igrejas se reunirem. Em alguns lugares com restrições, é verdade, mas estão se reunindo. Aqueles que gostam de grandes ajuntamentos, ajuntar muita gente, estão podendo. Isso está com os dias contados. Novas epidemias virão. Algo que enriqueceu tanto os grandes do mundo não vai parar. Eles estão dominando mais o mundo, enriqueceram, seu patrimônio mais que dobrou. Eles usaram a doença para gerar uma pandemia e manipular com a pandemia as populações do mundo, principalmente as igrejas e os religiosos. Se eles conseguiram tanto, empurraram as igrejas para a internet, se eles conseguiram tanto, eles vão parar por aí. Eles que fizeram o que fizeram e conseguiram tanto resultado, pense, eles vão parar por aí? Estão satisfeitos? Não! Eles vão querer avançar mais ainda. É aquela história da mão, que é o pé. Se der o pé, que é a cabeça. E daqui a pouco vai amarrar totalmente a pessoa. Conseguiram apavorar, em resumo, os crentes mais fracos. Os crentes mais fracos nos Estados Unidos é assim, já não vão mais à igreja presencialmente. Alguns se mantêm ligados à igreja à distância, assistindo os cultos online, mas a maioria já não vai mais à igreja presencialmente. Então, o primeiro golpe foi esse: vamos tirar das reuniões da igreja os crentes mais fracos. Mas, a partir daí, alguns que estavam médio, estavam mais ou menos, esses vão se enfraquecer. Aí nós vamos atacar esses também. E aqueles que mais consagrados, ou que se dizem mais fortes, nós vamos deixar para um round final. Então, em princípio, nós vamos enfraquecer a igreja. Já não vai ter manipulação de votos, já não vão conseguir eleger tantos representantes. Nós vamos apavorar, para começar, os crentes mais fracos. Depois nós vamos atacar os outros também. É claro que isso vai continuar. E nós, com isto, é sempre bom a gente lembrar, o nosso caminho tem que ser continuar, redobrar nosso ânimo, remir o tempo, porque os dias são maus, aproveitar as oportunidades, fortalecer os irmãos, independente de reunião. Nós temos que ter contato com as pessoas, fortalecer o discipulado e a fé dos irmãos, ainda que não possam ir à reunião. Mas isso já está acontecendo. No Brasil, muitos crentes não podem ir à reunião porque eles moram numa comunidade, o ambiente não é bom à noite. Outros, porque já não tem ônibus de condução à noite. A maioria das reuniões das igrejas é à noite. E há pessoas, então, que por causa da falta de ônibus, de condução, pela distância, alguns doentes, e agora a situação financeira apertando, faz com que eles não tenham dinheiro de passagem para ir em todas as reuniões da igreja. De um jeito ou de outro, Satanás está apertando os crentes para não irem aos cultos presenciais. Com isso, eles vão se enfraquecendo mais, enfraquecendo o poder de barganha dos líderes.
enfraquecendo o poder político dos líderes. Isso é um início, mas a situação vai piorar. Nos Estados Unidos, que estão na nossa frente, mesmo sem mais aperto nenhum, os próprios crentes já estão desestimulados de irem às reuniões presenciais. Isso é um golpe tremendo contra o cristianismo aparente. O cristianismo verdadeiro, aqueles que são fervorosos, isso vai se fortalecer com os ataques, mas esses cristãos verdadeiros, quantos são? Muito poucos. Jesus disse isso, né? Um caminho largo e fácil para lá, e aqui é estreito e apertado. Realmente nós vamos ver diferenças grandes nesses próximos dias. O número de cristãos vai ser bastante reduzido, isto para que se adeque à realidade, ou seja, aqueles cristãos de aparência não vão continuar. Não vão conseguir continuar na congregação dos justos. Então, as congregações dos justos vão ser bastante reduzidas e até que sejam somente de justos, como até Deus gostaria que fosse. Mas, por enquanto, nós temos que pregar para todos, exortar a todos, mas já sabendo que os fracos vão continuar mais fracos, os meio-meio vão acabar desanimando e a igreja no mundo inteiro vai ser reduzida cada vez mais na direção de representar praticamente só os justos e fiéis no Senhor. Entenda essa situação.